Fala pessoal, tudo bem com vocês? Algumas notícias acabaram de sair aqui, tá? Isso pode ser muito importante para você que faz investimentos em fundos imobiliários, mas antes disso, a gente vai fazer alguns comentários aqui sobre os investimentos no Tesouro Direto, somam mais de 3 bilhões e meio em julho, e esse valor, né, supera o resgate que foi de 962 milhões. Além dessas notícias, tem também outras notícias, né, acerca do salário mínimo que o presidente sancionou, mas isso agora vai ter que passar pelo Senado. Salário mínimo de R$ 1.000, 320, né? E correção também no IR. Vão à sanção presidencial. Na verdade, foi hoje, né? O presidente já fez essa sanção e iria ocorrer uma mudança aqui no valor do IR, o imposto de renda, que, como a gente sabe, tinha isenção, né? Era isento. Quem recebia até esse valor de R$ 1.000, 903,98, e agora a isenção passa para quem recebe até R$ 2.112 por mês. Isso é um ponto positivo, você aumentar essa tabela do imposto de renda, mas eu acredito que o ideal seria particionar mais, sabe? Não deixar tanto intervalo entre uma classe e outra. Por exemplo, sair de 7 para 10, isso não faz o menor sentido. Era para ter 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, até chegar em 10 e escalonando até valores mais altos se fosse para ser mais justo, tá? Bom, e aqui tá de fato o tema principal desse vídeo. MP que muda tributação de fundos exclusivos deve ser publicada nesta segunda-feira. E de fato foi, já houve anúncio a respeito disso, já está no portal do Gov e a gente vai ver aqui em primeira mão, tá bom? Mas antes disso, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal para acompanhar mais notícias como essa, se for do seu agrado. Vamos lá. Bom, presidente assina MP que tarifa super ricos e envia projeto para tributar capital de brasileiros em paraísos fiscais. Inclusive era o nome do nosso canal, Paraíso Fiscal. Textos prevêem cobrança de 15% a 22,5% sobre rendimentos de fundos exclusivos dos super ricos e tributo capital de residentes brasileiros aplicados em paraísos fiscais. Veja só, todo o valor, agora eu vou dar a minha opinião, todo o valor que se arrecada para um bem social, eu ou como qualquer outra pessoa que acredita e tem o intuito de melhorar a sociedade como um todo, é um ponto positivo. Mas a gente tem que ter ciência quais os impactos das tributações e como isso pode acabar piorando outras pessoas ou a economia no geral. E principalmente quando a gente leva em consideração que a maioria das empresas aqui no Brasil pagam impostos muito altos para se manter e às vezes taxar coisas a mais não faz sentido. Como não faz sentido, como dizer que aqui no Brasil o dividendo não é taxado e em outros países é taxado, mas em outros países a carga tributária para se manter uma empresa não é tão alta quanto aqui no Brasil. Então, nem sempre tá taxando, né? Tá cobrando mais impostos é algo positivo, porque isso vai acabar prejudicando mais alguém lá na ponta da negociação. Bom, e só para a gente ter uma ideia breve aqui do que são os fundos exclusivos, para quem não sabe, ou chamado de fundos fechados, né? São aqueles em que há um único cotista. Não são as mesmas coisas, mas só para você ter uma ideia, imagine um fundo imobiliário com o gestor, toda a direção lá, toda a administração do fundo, você sendo o único cotista. Ou seja, né? Imagine um fundo imobiliário com um patrimônio de 900 milhões, por exemplo, você sendo esse único cotista com os 900 milhões investidos, né? Eles exigem investimento mínimo de 10 milhões de reais, com custo de manutenção de até 150 mil por ano. Segundo as estimativas do governo federal, há 2.500 brasileiros com recursos aplicados nesses fundos, que acumulam 756 bilhões de reais e respondem por 12,3% dos fundos
no país. E pessoal, aqui é onde eu quero chamar a sua atenção. Veja só, quando você pega uma quantidade dessa de 756 bilhões de reais, isso realmente é uma oportunidade assim ímpar para o governo descavar, né, e daquela grande quantidade obter recursos através de impostos. E é claro que isso pode ter um bem social muito bom. Mas isso daqui abre margem também para você agora querer taxar, como a gente já vem discutindo há bastante tempo, taxar os dividendos. E os mais prejudicados serão, logicamente, os fundos imobiliários. Se você pega todos os fundos imobiliários, vê o quanto de lucro esses fundos têm, aí você pode aplicar esse mesmo argumento aqui, levar em consideração que os fundos imobiliários acumulam um lucro bastante alto e você querer pegar um percentual daquele lucro de forma de imposto, sem falar nos dividendos, tá? Que a gente vê aí empresas distribuindo bilhões em dividendos e às vezes uma empresa só, né, faz essa distribuição bilionária. Quando você soma todas as distribuições, aí sim, falando apenas das ações, vai ser uma distribuição muito alta e o governo também pode querer se valer disso para arrecadar mais impostos. Feito eu falei em um vídeo atrás aí sobre a reforma tributária, ao que tudo indica é que naquele segundo momento, naquela segunda passagem da reforma tributária, iria sim tentar tributar os dividendos, o que no meu ponto de vista seria muito ruim para o investidor, visto que a bolsa ela é composta, né, por vários investidores medianos que não são super ricos, não são milionários, mas vez ou outra ali consegue também tirar uma renda extra em forma de dividendos e essas pessoas seriam totalmente prejudicadas. Bom, e essa MP, né, MP dos super ricos, determina que a cobrança será realizada em 2 vezes ao ano. Isso é conhecido, né, como come cotas, diferentemente do que ocorre atualmente, em que a tributação é realizada apenas no resgate. Será tributado com alíquota de 10% quem optar por iniciar a arrecadação em 2023. A previsão do governo é de arrecadar 24 bilhões entre 2023 e 2026. Esse valor aqui, para se arrecadar através das ações, né, dos dividendos, das ações e dos fundos imobiliários da nossa bolsa, é ligeiro, tá? Sempre houve por aí. Começar a tributar, seja o que for, seja com o menor valor possível, abre margem para querer aumentar a alíquota, para querer aumentar a quantidade de objetos a serem tributados. E no meu ponto de vista não vai demorar muito também para começarem a tributar os lucros e dividendos dos fundos imobiliários e também das ações. Mas isso é só para a gente já ficar esperto aí. A qualquer momento pode também sair rumores disso, de que o governo realmente vai bater forte nessa tecla e a gente vai ver possivelmente uma queda drástica aí no valor da cota de cada fundo imobiliário que você tiver, que eu tiver em carteira, caso saia essa notícia e realmente o governo queira levar para frente. Infelizmente, a gente vai acabar vivendo com esse medo também de tributar os lucros e dividendos, né? Mas infelizmente a gente vai ter que conviver com isso, com essa ideia de que em algum momento de fato vai acontecer isso. O vídeo não é tão agradável, mas se você gostou da informação, deixe seu joinha que vai nos ajudar bastante. Até mais, um abraço, tamo junto.